Fala aí, rapaziada, palmeirenses, palestrinos, palestrinas. Aqui quem fala é o Lipe. Eu tô começando aí meu canal no YouTube, canal do Lipe, Papo de Porco, tá? Então eu tô iniciando aí, vamos falar aí tudo de Palmeiras, tudo que vai rolar nesse ano de 2026. Começando aí pelo Campeonato Paulista, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, tá? Vai ser uma resenha aí, um papo aí de raiz, sem muito mimimi. Vamos falar o que tem que falar as verdades, vamos debater, vamos conversar, vamos dar risada, né? Falar sério também, né? Quando tiver que descer a lenha, vamos descer a lenha em quem tiver que descer a lenha, diretoria, treinador, jogador, mas também vamos elogiar quando tiver que elogiar os caras, entendeu? Então eu conto aí para quem curtir, para quem gostar do canal, para quem quiser participar. Tenho muitas ideias aí, tá? Tá iniciando, então vamos ver como é que vai rolar aí o canal pra gente colocar essas ideias em práticas, tá? Então eu peço aí para que todo mundo compartilhe, curta, pode hypar o vídeo, tá? E aí vamos ter live, enfim, no decorrer aí a gente vai ver como é que vai caminhando o canal e a gente vai colocando as ideias em práticas, beleza? Bom, esse é o primeiro vídeo e eu queria já entrar no primeiro assunto que a gente está vendo aí, que é a saída do Everton, né? Então a gente está vendo aí que o Everton foi embora, foi pro Grêmio, acertou o contrato aí com o Grêmio. Palmeiras ofereceu aí mais um ano de contrato, ele não aceitou, ele foi embora pro Grêmio, porque lá o Grêmio ofereceu 3 anos até 2028, né? Então a gente aí já viu muita coisa aí, gente que gostou, gente que não gostou. E aí a minha opinião, o Everton, ele é um bom goleiro, né? Até eu vi a entrevista do Abel depois do jogo da Portuguesa. O Everton é um bom goleiro, mas o Abel disse aí, né, na opinião dele, lógico, que o Everton foi o melhor goleiro aí, era o melhor goleiro do Palmeiras. O Abel, ele treinou, né, foi acho que o goleiro que ele mais treinou aí nesses 5 anos que ele tem de Palmeiras. Então eu vejo assim, na minha opinião, né, o Everton, ele não, eu não trato ele como o melhor goleiro da história do Palmeiras por causa dos títulos que ele ganhou, 10, 12 títulos, né? Eu acho que para ser o melhor goleiro, para ser um ídolo e para marcar a história num clube, muitas coisas que se incluem antes de você fazer só questão de título. Título é importante? Lógico que é importante, mas a gente tem que analisar outras coisas. Porque se a gente for falar de título, né, dar um exemplo aqui, o maior jogador da história do nosso clube é o Ademir da Guia, é o Divino. E o Divino não ganhou nenhuma Libertadores pelo Palmeiras. Então a gente vai falar então que o Breno Lopes é melhor que o Ademir da Guia? O Breno Lopes marcou inclusive o gol do título da Libertadores de 2020 contra o Santos, né? Então eu não trabalho com essa ideia de porque ganhou 10, 12 títulos ele é o melhor goleiro. Eu vejo o Everton aí como um bom goleiro, mas tem muita gente boa na frente dele, né? Para mim, na minha opinião, você tem aí Marcos, você tem Emerson Leão, você tem Oberdan Catani, você tem Valdir Joaquim de Moraes, não vi jogar. Você tem aí o próprio Zete, que jogou pouco, né? Infelizmente se machucou naquele jogo contra o Flamengo em 87 no Maracanã, onde ele quebrou a perna. Você tem o Veloso, você tem o próprio Sérgio, né? E o próprio Praz, o próprio Fernando Praz, para mim, foi muito mais goleiro do que o Everton, né, no Palmeiras. E assim, eu acho que o Everton, lógico, ele tem que pensar na carreira dele, ele tem que pensar na questão da parte salarial, parte financeira, normal, ele é um profissional, tá tudo certo. Só que eu acho que quando ele veio pro Palmeiras, ele veio numa transição. Ele não podia ter esquecido disso. Ele veio numa transição aonde o Palmeiras está aposentando praticamente o Fernando Praz e o Jailson, e ele está chegando como está chegando o Carlos Miguel, né? Então a gente não sabe aí se ele não teve paciência, se ele viu que logo no primeiro jogo contra a Portuguesa o Abel já colocou de cara, bancou o Carlos Miguel, né? E eu não sei aí o que aconteceu. Se foi isso, é uma pena, né? Eu acho que ele deveria ter continuado, aí pelo menos até o final do ano que vem.
seria uma boa. É um goleiro experiente, um goleiro aí que ia ajudar bastante aí em vestiário. Porém, ele decidiu sair, tá? Então eu vejo aí que o Everton, ele não vai deixar... Marcou história no Palmeiras, lógico, pelos títulos, mas não é pelos títulos que a gente vai classificar aí ele como... Eu, pelo menos, não classifico ele como o melhor ou um dos melhores goleiros da história do Palmeiras. Tem muito goleiro na frente dele aí, então eu acho aí que pelo menos entre os 10, mas bem lá no final da fila, o Everton aparece. Bom, pessoal, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, um vídeo de apresentação, falando aí um pouco sobre essa notícia aí do Everton, da saída, né? Tá rolando já o jogo aí, Palmeiras e Santos. Palmeiras tá ganhando de 1-0, gol do Alan, tá? Então, assim, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, tá? Deixa o like, por favor. E vamos junto aí, vamos ver o que vai rolar. Eu tô começando, iniciando, eu conto com a ajuda aí de todo mundo. Beleza? Valeu. Depois do final do jogo, eu venho aí para comentar um pouquinho aí do pós-jogo de Palmeiras e Santos no Campeonato Paulista de 2026. Valeu, pessoal. Abraço.